Ginaldo, vou começar falando contigo a respeito de soja. Nós estamos tendo uma semana realmente muito diferenciada, começou com impactos muito fortes, muito graves em relação às quedas que nós tivemos e vimos, né? Questão relacionada à geopolítica, que é Ucrânia, Rússia, as questões relacionadas à China também, mas tem outros fatores. Clima nos Estados Unidos, principalmente nos principais estados produtores, a Argentina, no qual o produtor continua segurando grãos, mesmo com a mudança lá da ministra da Economia. Como que você avalia este momento que nós estamos vendo para a soja em Chicago e com seus reflexos aqui nos preços no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, amigos do canal do Boi, é um prazer estar com vocês. Fabiano, você já basicamente tocou em tudo, já concentrou, mas realmente foi uma semana muito difícil, está sendo difícil. Primeiro, nós tivemos o problema da visita da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, visitando Taiwan. E tudo aquilo foi um desastre, porque, na realidade, o que aconteceu é que o mercado caiu de cabeça para baixo. Ele literalmente desceu e, para voltar, ontem fez aquela evolução que nós chamamos de um swam farm, e foi importantíssimo. Mas hoje ele está sentindo de novo, porque na realidade, o que acontece é o seguinte: a China, o grande demandador, a grande demanda concentrada, ela também está tendo seus problemas, está tendo suas dificuldades. O crash em margem está negativo, ou seja, eles estão com grandes estoques de farelo, com grande estoque de soja, inclusive estão vendendo soja, o governo vendendo soja no mercado interno para os comerciantes. Muito bem. Agora, hoje, nós temos aí, o Fabiano, meus amigos, o mercado começou em baixa, trabalhou em alta, voltou, está uma grande volatilidade. Seguramente nós vamos continuar com isso o resto do dia. Nós temos aí o problema de clima, a grande divergência entre os modelos climáticos, principalmente entre o modelo americano e o modelo europeu. Ambos divergem, principalmente do lado oeste. Do lado oeste, o europeu coloca chuvas e o americano tira as chuvas. Mas do lado leste, eles estão mais ou menos emparelhados e a situação é mais tranquila. Eu queria dizer para você que o mercado vai continuar com essa volatilidade. Esses navios que estão embarcando na Ucrânia já começam a se movimentar e isso naturalmente vai fluir e é um peso para o mercado, sem dúvida nenhuma, Fabiano. Ginaldo, pensando nessas questões que você acaba de nos colocar, eu sempre agradeço a sua participação aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. Olha só, temos também um fator de demanda que ele continua bastante aceso, né? Sendo bastante acessado pelos operadores de mercado. Eu falo a respeito da questão chinesa, quanto aquilo que a China de fato vai consumir e a reposição de estoques. A China teve ali uma utilização dos seus estoques estratégicos maior, e a China normalmente, tradicionalmente, mantém os seus estoques, estava mais baixo agora recentemente. Tem o fator Europa em relação à energia, isso também mostra um recuo de consumo generalizado nos produtos, enquanto a oferta que nós temos para a oleaginosa, especificamente, vem muito ajustado com essa questão de demanda. Há alguma especulação em torno de demanda hoje no cenário internacional? Bom, Fabiano, vamos primeiro inicialmente falar que a China comprou 20 navios de soja ontem. Ela levou 12 navios do Brasil e apenas 8 dos Estados Unidos. Só que essa compra é para embarque em outubro, não é para embarque em setembro, porque se fosse safra velha, o mercado teria reagido e mais confortavelmente, de uma maneira mais tranquila e mais segura.
O que está acontecendo é que hoje, especificamente, não existe nenhuma demanda. O mercado está vazio e, naturalmente, os preços vão depender, a partir de agora, das previsões climáticas que vão sair a partir das 14 horas. Fabiano, eu diria para ti que não existe nesse momento questão de demanda para hoje especificamente. Tá certo, Ginaldo. Ginaldo, quero aproveitar aqui a sua presença e comentar um tema aqui que nós estamos olhando aqui nos grupos, né, da internet, as mídias sociais, produtor, telespectador do canal do Boi comentando bastante a movimentação com milho na B3 nesta sexta-feira, especificamente, destacando aqui altas mais elevadas. Nós temos hoje no cenário internacional uma movimentação de aproximação Brasil e China para embarques do cereal para o país asiático. Temos ali uma questão que está relacionada à Ucrânia com produção menor, ainda que esteja embarcando alguma coisa, mas tem muito menos produto os ucranianos, e há quem diga que já não tem mais milho nos Estados Unidos. Em relação a esses fatores, como é que isso tem se refletido em altas no mercado futuro brasileiro em plena colheita da maior segunda safra da história? Muito bem. Em primeiro lugar, a China, que poderia ser o grande comprador do milho americano, não está no mercado. Esse é um fato que a gente tem que respeitar. E, em segundo lugar, o milho brasileiro estava barato, o prêmio estava barato, e começou a se movimentar com a volta da China comprando para o milho brasileiro, então o mercado se agitou um pouco e a B3 naturalmente seguiu o caminho lógico e começou a subir. Esses fatores, em plena colheita da maior safra brasileira, poderia deixar o pessoal apreensivo, mas é uma coisa normal, porque o milho brasileiro estava barato, o milho brasileiro estava caindo. Se você olhar os preços da B3, você vai verificar que o milho da B3 estava muito barato. Ele tomou naturalmente um fôlego. Eu quero dizer que, naturalmente, o produtor pode fazer seu hedge, pode fazer naturalmente vendas, mas o milho brasileiro, mesmo com uma safra grande, está subindo. E eu creio que ele vai subir um pouco mais, porque muito possivelmente o nosso pessoal que está nos Estados Unidos está nos reportando que as lavouras de milho estão muito boas. Em alguns lugares, por exemplo, no noroeste de Illinois, o milho está simplesmente, vamos dizer, com alguns problemas. Ali teve chuva em excesso e teve depois falta de chuva. Em Iowa acontece a mesma coisa. No Missouri agora está chovendo demais. Então, nós possivelmente vamos ter ajustes na produtividade do milho, e os Estados Unidos deverão fazer hoje uma nova perspectiva, uma nova estimativa para a safra de milho americano. Então, o milho brasileiro está reagindo em função desses fatores, Fabiano. Muito bem, Ginaldo. Ginaldo, falando a respeito do que nós vamos ter nos próximos dias, principalmente a partir da segunda-feira, dia 8 de agosto, o que o produtor brasileiro de soja e de milho pode esperar em relação às movimentações de mercado? Bem, em primeiro lugar, o clima daqui para frente será o grande diferenciador. Os modelos estão divergindo e, naturalmente, a soja precisa de chuva em Nebraska, nas Dakotas do Sul, Dakota do Norte, Iowa, Minnesota e uma parte do Missouri. Então, nós vamos ver o clima, como vai ficar, mas eu acho que ainda vamos ter preços melhores. Mas não devemos, naturalmente, ficar apostando que o mercado vai voltar a 15, 16 dólares no novembro, se não tivermos algum problema climático. O clima será o grande diferenciador de preços daqui para frente. Então, o produtor brasileiro
Tem que aproveitar essas altas eventuais que vão acontecer e começar a vender naturalmente suas posições de safra velha e poderá também se posicionar um pouco da safra nova, porque o mercado continua em alta e acima, e essas altas naturalmente não serão eternas, e assim é o que nós estamos prevendo.